Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou gravar um vídeo para vocês, né, da aula. Eu não sei se todo mundo está conseguindo comparecer nas aulas, então eu vou gravar o conteúdo para que fique mais fácil o acesso também, né, e que vocês possam assistir e se tiver alguma dúvida que possa auxiliar vocês na leitura do material e tudo mais, tá? Se eu estiver olhando para lá, por favor, não ligue, que eu estou vendo as anotações que eu fiz para vocês referente ao conteúdo, tá? E o que a gente vai falar, tá? O ano passado, a gente finalizou falando das diversas faces da cultura, né? Que seria a cultura erudita, a cultura popular, a cultura de massa, né? E a gente vai continuar discutindo um pouco sobre cultura de massa e indústria cultural, tá? Só pra gente poder dar uma relembradinha, né? Sobre a questão da cultura. Então, a cultura, ela é o quê? Ela é a produção humana, né? E ela não pode ser hierarquizada, não pode ser justificada como essa cultura é melhor e aquela é pior. Essa cultura é mais importante e aquela é menos importante. Então, assim, não existe esse critério hierarquizado sobre cultura, né? Nós temos diferentes tipos de cultura, mas isso não quer dizer que uma cultura seja melhor ou pior do que a outra, tá? Faz parte de ser humano essa produção cultural, né? Essa expressão do nosso ser, do nosso subjetivo. Esse objetivo aqui quer dizer íntimo, né? Ele faz parte do ser humano, né? Então, todo mundo gera cultura, todo mundo faz cultura. Existem vários grupos que vão desenvolver cultura, tá? E isso não quer dizer que uma cultura seja melhor ou pior do que a outra. Então, primeiro a gente vai ter a cultura erudita. Cultura erudita, elas vão ser práticas e costumes, né? E saberes que são produzidos pela elite, geralmente para a elite, tá? Então, são culturas, são práticas culturais, né? Desculpa, elitizadas, ou seja, são de difícil acesso para o restante da população, né? Então, a gente vai ter aí o balé, por exemplo. Eu sei que muitas meninas talvez tenham feito balé na infância, mas mesmo assim, ir assistir a um balé é algo extremamente raro, né? Tem toda uma ritualística em volta do balé. A gente vai ter a literatura, né, erudita. A gente tem aí Machado de Assis aqui no Brasil, por exemplo. A gente tem vários autores que a gente chega a estudar eles dentro da língua portuguesa, né, autores estrangeiros, e assim, não é uma literatura fácil, não é todo mundo que vai compreender essa literatura, não é todo mundo que vai entender essa linguagem, você precisa estudar para poder compreender ela, né, veja como é complexo. A gente vai ter a ópera, a gente vai ter as artes, né, a gente pode pegar um Leonardo da Vinci, um Monet, um Manet, um Van Gogh. Isso não quer dizer que todos eles tenham sido considerados eruditos, todos eles tenham sido considerados de elite na época. Van Gogh mesmo, apesar das pinturas dele valerem milhões de dólares, né? Na época em que ele era vivo, a arte dele não era apreciada. E ele morreu pobre, tá? A gente vai ter também as orquestras, né? Tudo isso que a elite produz para ela mesma, a gente vai chamar de cultura erudita, tá? E ela tenta se distinguir das outras classes através dessa cultura, né? Ela tenta dar esse tom de diferença entre eles e o restante da população, né? Aí a gente vai ter a cultura popular, né, que vai agora se referir às práticas e aos costumes, aos saberes, né, nas classes populares, nas classes que são dominadas, e ela vai representar essa população, essa sociedade, né, e a origem dela vai remeter, né, às experiências cotidianas das pessoas, né, dessas pessoas que pertencem a essas classes, né. Então, quando a gente diz que a cultura erudita ela seria uma cultura oficial, né, por assim dizer, né, é a cultura daquele país, por exemplo, que nem eu comentei do balé, lá na Rússia, por exemplo, o balé é muito forte, né, a gente tem o balé como um dos maiores grupos de balé da Rússia,
né? E aí você vai ter essa cultura erudita, né, como sendo oficial, como sendo institucionalizada. E é por isso que a gente vai estudar essa cultura na escola, é por isso que a gente estuda um Machado de Assis, é por isso que a gente estuda os grandes artistas, tá? Então a gente tem que entender que enquanto isso acontece, a cultura popular, ela vai expressar um saber que não é oficial, um saber que não é institucionalizado, né? Um saber que está ligado ao senso comum, que a gente viu lá no primeiro ano, né, na introdução à sociologia. Então, cada momento do contexto histórico, ele vai ter determinados padrões de comportamento, né, que são valorizados ou são desvalorizados, considerados secundários ou rejeitados, né? E essa condição, ela vai depender da relação que está estabelecida entre os diversos conjuntos de indivíduos, né, no processo da interação social. E esse processo, ele vai ser marcado por quê? Por interesses muito distintos dentro desses grupos, né? A gente vai ter o interesse das classes dominantes e a gente vai ter o interesse da classe dominada, da classe trabalhadora, né? E a classe dominante, ela vai estar sempre tentando fazer com que a cultura dela, né, aquilo que ela produz, seja um modelo, seja uma referência para todas as outras classes, entendeu? Ela tenta impor o dela como se fosse o verdadeiro, o correto, aquele que deve ser seguido e assistido, tá? Mas assim, a gente tem várias manifestações culturais de origem popular que são extremamente conhecidas. A gente vai ter o funk carioca, né, que pode ser caracterizada como a expressão social desse grupo, né, que dentro da sociedade brasileira, né, apesar da origem do funk ela ser lá dos Estados Unidos, né, a gente vai ter um funk original, no caso, que não é o funk carioca. O funk, ele vai ser ressignificado pelas populações periféricas, pelo pessoal da periferia, nessas metrópoles brasileiras, né? No Rio de Janeiro, no caso, né? E, por exemplo, a gente vai ter o rap, que vai seguir, o rap, o hip hop, que vai seguir essa mesma linha, porém na periferia de São Paulo. O rap e o hip hop, ele é bem mais forte lá em São Paulo, enquanto o funk carioca, né, é bem mais forte lá na periferia, começou, né, originou-se na periferia do Rio, tá? E aí, essas pessoas, elas vão ouvir esses originais, vão se apropriar desse estilo musical e elas vão criar, a partir da própria identidade social, né, a partir da sua própria subjetividade, o estilo deles. Daí a gente vai ter o rap brasileiro, a gente vai ter o hip hop brasileiro, a gente vai ter o funk carioca, né? Isso veio de fora, mas foi apropriado por essas pessoas, por essa comunidade, né, para mostrar o dia a dia deles, a vivência deles, né? Então, essas questões assim com violência, sexualizado, coisas que as pessoas tendem a dizer que são marginalizadas, na verdade é uma expressão do dia a dia dessa comunidade, das coisas que eles sofrem, das coisas que eles vivenciam, de toda a violência que está ali no dia a dia deles, tá? Então, é muito importante saber como que se dá esse processo, né? Como que dá a construção dessa cultura popular, tá? E entender que ela não é inferior à cultura erudita, entender que ela simplesmente vai representar uma outra parcela da população, tá? E por causa dessa origem popular, tanto do funk, do rap, do hip hop, geralmente ele é visto dessa forma, né, como uma manifestação cultural de menor valor, né, porque aquelas pessoas que cantam e dançam essas músicas, elas vão sofrer preconceito, vão sofrer discriminação, né, a elite vai falar que essa é uma arte inadequada, né, para os padrões deles, né. Muitas vezes, tanto o funk quanto o rap, o hip hop, eles vão ser associados à criminalidade, né? Eles vão ser proibidos pelas autoridades. Eu tenho certeza aqui que vocês já ouviram falar, já viram no noticiário alguma coisa, em algum momento a polícia militar principalmente, o caveirão, não sei o que, invadindo bailes funks na favela, na periferia, invadindo shows de rap, hip hop.
às vezes não é nem um show, às vezes é um sarau, né? Aquele pessoal que é estudante, pessoal que faz parte da comunidade, eles se juntarem à noite e cada um apresentar a sua arte, cada um apresentar o seu rap, o seu hip hop, o seu funk, ele ser um MC, ela ser uma MC, as danças que estão associadas a esses tipos de música, né? No rap a gente vai ter o hip hop, o break, né? No funk vai ter o funk, né? Então muitas vezes isso é associado à criminalidade e é reprimido pela polícia, né? E é reprimido pelas pessoas, né? Quantas vezes a gente não vê jovens sendo abordados por causa disso, né? Quantas vezes a gente não vê jovens sendo preso por causa disso? E aí sempre tem aquele discurso de ai, nossa, tava cheio de drogas naquele lugar. Drogas tem em todos os lugares. Droga não está somente na periferia. Droga tá nas baladas eletrônicas que a elite também participa, né? E muitas vezes mesmo, né? Os donos dessas boates sabem que isso acontece, facilitam até a entrada de drogas no lugar, mas eles não são reprimidos por quê? Porque eles fazem parte da elite, né? Então, assim, é muito leviano falar que é um local regado a drogas, é uma festa regada a drogas, quando isso também acontece na elite, né? E não é reprimido da mesma forma, né? Eu tô falando que, tipo assim, é legal usar drogas, isso e aquilo, e contra as regras. Não é isso que eu tô falando. Eu estou falando que tá sendo simplesmente leviano essa questão de simplesmente justificar a violência policial contra esses grupos de pessoas, né, que estão ali naqueles locais, né, marginalizados, nesse local social, né, dominado, né, da classe trabalhadora, que recebe um salário mínimo, tem que ralar para viver. E esses outros que são filhos de empresários, por exemplo, né? Que estão nessas baladas utilizando drogas do mesmo jeito, mas não sofrem nenhum tipo de violência ou repressão por causa disso, tá? É isso que eu tô falando. E aí o que acontece, né? Quando a indústria ela percebe que determinados assuntos eles vão gerar um retorno financeiro, né? O meio de comunicação em massa, o que ele vai fazer? Ele vai transformar essa cultura, né, seja ela erudita ou seja ela popular, em mercadoria. Esse é o pensamento da indústria, tá? Sempre querer vender esses como produto, né? Então, quando se percebe que o funk, ele, além de tudo, ele é divertido e todo mundo quer dançar funk, todo mundo quer cantar rap, todo mundo quer utilizar o estilo de roupa, a moda que o funk traz, que o hip hop traz, essa indústria, ela transforma isso em mercadoria, né? Quando isso vira moda, esses meios de comunicação de massa, eles transformam esses produtos, né, culturais em mercadoria, tá? E assim, eles não estão ali para difundir o funk, o hip hop, tá? Eles não estão ali para isso. Eles estão ali para vender pura e simplesmente. Eles não querem saber a origem daquilo, eles não querem saber se é cultura popular, eles não querem saber se é cultura erudita, eles querem vender, tá? E com a consolidação do capitalismo, né, essa nova expressão cultural que é desenvolvida, ela vai ser chamada de cultura de massa, e ela vai ser chamada dessa forma pelo Horkheimer e pelo Adorno, tá? Que são da escola de Frankfurt, junto com Walter Benjamin, e eles vão discutir essas questões culturais, né? Essa monetização a partir da cultura, né? Esse ganho
a partir da cultura, e não somente o ganho, mas também a alienação da população através da cultura de massa, né? Uma forma de deles conseguirem mandar nas pessoas, como se fosse assim, uma lavagem cerebral, um marketing muito forte em cima desses produtos para poder adquirir essa força, né, essa dominância em cima das pessoas no geral, tá? Então, a cultura de massa, ela vai ser produzida pelos meios de comunicação de massa e ela vai ser pautada nesses interesses comerciais, tá? E uma das consequências dela vai ser a ofuscação das diferenças entre cultura popular e erudita. Ou seja, uma das consequências é fazer com que as pessoas, elas não saibam mais o que é uma cultura popular e o que é a cultura erudita. Né, porque elas vão sendo incorporadas à cultura de massa e elas vão perder a importância específica do cenário social contemporâneo que elas fazem parte, né? E assim, é importante ressaltar que, diferentemente do que os meios de comunicação eles vão falar para vocês, a cultura de massa ela também possui um caráter ideológico, tá? Então, a cultura de massa, ela também ela cria uma ideologia, tá? Para a dominação. Então, quando falam para você, a cultura de massa é neutra, né? Ela não tem interesses ideológicos. Lembra que eu falei agora há pouco que eles estão ali querendo alienar a população? Para quê? Para poder ter esse poder sobre a população, tá? Eles querem vender e eles querem ter esse poder, tá? Então, é muito importante lembrar disso, tá? Então, a cultura de massa, ela não é produzida, ela é reproduzida, tá? A ideia da cultura de massa não é criar algo novo, criar algo autêntico, né? Mas reproduzir incessantemente o que já é produzido e o que eles sabem que vai vender, até que esteja totalmente esgotada a possibilidade de vender aquele produto, né? Um dos exemplos disso, por exemplo, são os programas de auditório, né? A gente tem Silvio Santos, a gente tem Gugu, a gente tem Chacrinha, a gente tem Faustão, Márcia Goldschmidt, não sei se ela tem programa ainda, mas são esses programas que o Caldeirão do Hulk, que vão explorar certa parte da população, vai mostrar história triste, vai mostrar a pessoa com câncer raro, vai mostrar histórias de traição e não sei o que, e tudo isso é muito semelhante. Todos esses programas são muito semelhantes, né? Todos eles têm a mesma ideia. Isso aqui é só um exemplo, existem muitos outros programas, né, que são feitos de forma parecida. E eles servem para quê, né? Para vender o máximo possível daquilo ali, até que a população não queira mais de forma alguma consumir aquilo. Isso acontece em novela, isso acontece em filme, isso acontece em música, né? Tudo que vende muito é muito parecido, né? E isso é uma característica da cultura de massa, tá? E a cultura de massa, ela vai apresentar, né? Ela vai se apresentar como esse modelo de reprodução cultural e ela vai deixar de lado, né? O que o Walter Benjamin, lembra que eu acabei de falar da escola de Frankfurt, né? Ele era um filósofo, ele era um crítico literário alemão, tá? Ele morreu em 1940, então já faz um tempinho. E ele vai chamar de aura da obra de arte, né? Para dar um lugar à produção de fácil acesso, de fácil digestão, né? Ele vai dizer que a arte ela vai perder essa aura e essa produção, né, em massa, da cultura de massa, ele vai gerar produtos de baixa qualidade e de baixo nível intelectual e técnico. Ou seja, são aqueles besteiróis, são aqueles programas que você assiste e você fala, nossa, que programa ruim,
né? Programas de fácil acesso, de entretenimento barato, né? Então, o que ele vai falar? Que são filmes com roteiro que vai prender a atenção do espectador, né? Que vai ter ação, vai ter romance, vai ter plano dinâmico, aí vai utilizar de músicas e estampa que vai ser reproduzida, né? Que vai perder essa característica de arte, né? E simplesmente vai ser reproduzida porque vai ser sempre muito a mesma coisa. A gente tem todo um gênero aí de filme brucutu, né? Que é o quê? Rambo, todos esses filmes com esses atores, né? Tipo Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, Jason Statham, que faz muito sucesso hoje em dia. A gente vai ter o The Rock, né? Todos esses caras muito grandões, assim, muito malhadão, e eles fazem sempre o mesmo tipo de papel e tal. Isso faz parte da cultura de massa, tá? Que é algo fácil da gente assistir. Às vezes a gente não quer assistir um negócio difícil, faz a gente pensar. Às vezes a gente só quer assistir alguma coisa de ação que seja divertido. E essa coisa, assim, qualquer coisa que seja divertido, é que ele vai falar que vai ser esse modelo de reprodução cultural, tá? Porque ela não vai ter ela não vai colocar nada ali pra você pensar, ela não vai agregar a sua vida, ela simplesmente vai te divertir durante aquelas 2 horas, tá beleza? E aí, então, eu vou fechar essa aula por aqui, e a próxima aula eu vou falar então sobre um pouco mais da indústria cultural, beleza? Obrigada por assistirem, tá? Tchau, tchau, pessoal!